Olá, tudo bem? Nós estamos meditando na Palavra de Deus em ordem cronológica. Estamos no Novo Testamento. Vamos ler hoje Mateus capítulo 5. Nós vamos mais especificamente falar sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, uma pessoa feliz. Feliz é aquele que aceitou o Evangelho de Cristo, aceitou Ele como Senhor e único Salvador e hoje é um discípulo, um seguidor de Jesus. Bom, vamos pedir, antes de tudo, a direção do Espírito Santo. Você gosta do conteúdo? Dê o seu gosto e partilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Senhor, eu agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos aqui de poder ler e nos envolver com os teus pensamentos. E peço que o Senhor fale conosco, abre o nosso entendimento. Amém. Versículo 1 do capítulo 5 de Mateus. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Comentário: Bem-aventurados os pobres em espírito. Há algumas discussões quanto ao tipo de pobreza a que o Senhor Jesus se referia, material ou espiritual. Porém, se analisarmos bem a expressão em espírito, entenderemos o real sentido do que ele falava. Essa pobreza em espírito está relacionada a um profundo sentimento de humildade que nos faz reconhecer a nossa miséria espiritual e a nossa condição de pecadores. Se tivermos esse olhar sincero para dentro de nós mesmos, veremos o quanto dependemos da misericórdia do Altíssimo. O reino dos céus é dos humildes, porque somente estes se submetem à palavra da verdade e se voltam para o Senhor. O humilde tem consciência de que jamais se salvará por sua própria justiça, pois sabe que isso não passa de trapos e imundícia. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Continuando no comentário, o reino de Deus não é para ricos ou para pobres, materialmente falando, mas para os arrependidos. Embora fosse rei de Israel, Davi entrava na presença do Todo-Poderoso dizendo: Mas eu sou pobre e necessitado. Salmos 40:17. Quer dizer, ele trazia no mais íntimo do seu espírito a humildade de reconhecer que sem Deus não era nada nem ninguém. E se a entrada do reino dos céus fosse apenas garantida aos ricos, por exemplo, então os pobres não poderiam entrar. E se fosse garantida apenas aos pobres materialmente, o rico também não poderia entrar. Então, não podemos traduzir as coisas espirituais pelas coisas materiais, porque tudo fica, Então é a pobreza do espírito, quer dizer, a humildade da pessoa. No 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O comentário diz: bem-aventurados os que choram. Esse choro não deve ser entendido como aquele provocado pelos problemas, como doenças, conflitos familiares, dívidas e etc. Até porque não são as lágrimas diante do sofrimento que chamam a atenção de Deus para nós, e sim a fé na sua palavra. Portanto, essa bem-aventurança é para os que choram de tristeza pelos seus pecados. Segundo Coríntios 7:10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Concluindo, e reconhecem que precisam do perdão e da misericórdia divina. O Senhor Jesus promete o consolo para os que choram arrependidos em busca da salvação, para si e para os seus entes queridos. Todo o sofrimento desta vida, por maior que seja, terá um fim, mas o sofrimento da alma, para quem não é salvo, será eterno e incomparável. Então podemos dizer que essa tristeza, é produzida pelo próprio Espírito Santo quando nós reconhecemos os nossos erros, E o choro aqui não é o choro que comove a Deus, mas é a fé. A fé toca em Deus, o choro não. Mas o choro do arrependimento, Nós não podemos ligar
que eu tenho que chorar para mostrar que me arrependi. Não, é fé. Mas por vezes a emoção é tão grande que vão surgir as lágrimas. No quinto, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O comentário, bem-aventurados os mansos. A mansidão é o resultado da verdadeira humildade. É uma das virtudes do Espírito Santo na vida dos que são nascidos de Deus. Ela nos faz ser submissos ao Senhor e recusar qualquer pensamento de superioridade em relação ao próximo. A mansidão não tem nada a ver com apatia ou comodismo, e sim com uma serenidade e brandura de gênio que nos faz revelar certas oposições e até afrontas. Essa característica marcante no caráter de Moisés o fez suportar toda a murmuração e incredulidade do povo de Israel. Isso ocorreu também com Jesus, que por ser tão manso, suportou as humilhações, os insultos e as provocações a que foi submetido. Os mansos herdarão não somente as promessas relacionadas a esta vida, mas também as do porvir, segundo Pedro 3,13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Em tradução, e para ficar bem simples, o manso é o obediente, é aquele que obedece. Por isso daí vem a humildade, né? No sexto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O comentário diz, bem-aventurados mansos, os que têm fome e sede de justiça. Não basta querer, é preciso ter fome e sede de justiça. Isto é, devemos desejar com todas as nossas forças que ela se manifeste em nossa vida. Não existe ninguém que ame mais a justiça do que o próprio Deus, ou que odeie tanto a injustiça quanto ele. O seu desejo de fazer justiça aos injustiçados é tão grande que o Senhor Jesus falou em fartar, saciar plenamente aquele que a tem buscado. Porém, a justiça divina não vem pelos nossos próprios méritos, ela se manifesta pela fé na palavra de Deus. As pessoas que vivem se lamentando pelos cantos devido às injustiças sofridas não terão a alegria de ter seus direitos respeitados. Contudo, aquelas que recorrem ao trono de Deus terão o prazer de se banquetear com a perfeita justiça que vem do alto. E aí você lembra que ele fala que nós devemos buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, onde está a justiça de Deus? Na sua palavra. Quando eu busco padronizar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, eu estou buscando a justiça de Deus. Então, buscar a justiça nada mais é que você buscar obedecer a Deus. Ah, mas eu sofro injustiça no mundo, vamos passar por isso mesmo. No 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Comentário diz assim, bem-aventurados os misericordiosos. Ser misericordioso é uma tarefa muito difícil para aqueles que não conhecem o Todo-Poderoso. Porém, é um fardo leve e suave para os que têm experimentado a alegria da salvação oferecida pelo Senhor Jesus. O nascido de Deus não perdoa porque quer ser perdoado, mas porque primeiro recebeu o perdão do Altíssimo. Não é algo que ele precisa forçar para que aconteça, pois isso faz parte da sua nova natureza em Jesus Cristo. O misericordioso se importa com os aflitos e com o destino daqueles que vivem sem a salvação. Ele não consegue viver em função de si próprio, pois carrega em seu ser o mesmo espírito de compaixão que estava no nosso Senhor. Por isso que o nascido de Deus, ele consegue vencer o mundo, porque ainda que ele sofra perseguições, humilhações, ele sofra afrontas, ele não guarda isso no coração, porque o coração já está preenchido com o próprio Deus. Então, não há espaço para mágoa, não há espaço para inveja, não há espaço para nada. Então, ele consegue perdoar. Então, se você tem uma mágoa contra alguém, busque em Deus, peça força a Deus. Ele vai encher e preencher o seu ser com a presença dele. Uma vez que isso acontece, você não vai conseguir guardar mágoa, você vai perdoar, ainda que o que a pessoa cometeu contra você tenha sido tão e tão grave. No 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Comentário,
Bem-aventurados os limpos de coração. Ninguém consegue ter um coração verdadeiramente limpo sem que tenha experimentado a regeneração e a renovação do Espírito Santo. A pureza do coração implica em ter uma mente livre de pensamentos impuros e de desejos ou sentimentos pecaminosos como cobiça, mágoa, malícia, orgulho, egoísmo e tudo o mais que é contra a santidade do Deus vivo. O coração limpo conduz à vida, mas o coração sujo leva à morte eterna. É por isso que o Espírito Santo nos aconselha a guardá-lo. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seguindo no comentário, o privilégio de ver a face do Senhor está reservado aos puros de coração, pois somente estes o contemplarão em toda a sua glória e majestade. Ele não escolhe uma pessoa pela sua aparência, e sim por aquilo que está no seu interior. Por isso que um coração sujo, ele não pode ir ao céu, né? É como se o coração sujo, ele pesasse e não houvesse condições dele subir. Quando ele limpa o coração, então o coração fica limpo e leve, pronto para subir aos céus. E aí ele pode ver a Deus. Eu ainda não vi a Deus, mas eu anseio por esse dia em que eu vou vê-lo pessoalmente. No 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Comentário, bem-aventurados os pacificadores. O pacificador é aquele que reestabelece a paz, apazigua os conflitos e promove a reconciliação. O aspecto fundamental da paz. Foi isso que fez o Senhor Jesus ao se entregar na cruz pelos nossos pecados. Ele nos trouxe a paz com Deus, nos reconciliando com Ele pelo seu precioso sangue. Veja isso em Efésios 2. E uniu em um só corpo todos os que creem em seu nome. A inimizade que havia entre nós e o Altíssimo foi cancelada por Jesus. Por isso ele é chamado de Príncipe da Paz. Os servos de Deus têm a nobre tarefa de promover o evangelho da paz neste mundo de guerras e conflitos, pois foram chamados para levar as pessoas a uma reconciliação com o Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus. Os que se empenharem nesta missão serão chamados de filhos de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele é a ponte que nos leva de volta para Deus, né? Sendo que o pecado, ele gerou um abismo entre nós e Deus. Então há uma separação. E o Senhor Jesus veio corrigir isso, né? A cruz, ela então nos faz como ponte para atravessar para o outro lado. Infelizmente, quando a pessoa ignora Jesus, ela não chega a Deus. Mas quando ela, então, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue, então ela atravessa essa ponte e chega a Deus. E o que ela encontra em Deus? A paz com Deus, porque a maior falta de paz dos dias de hoje é a falta da comunhão que o ser humano perdeu com Deus. Ela encontra vida abundante e a vida eterna. No 10, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Comentário, bem-aventurados os que sofrem perseguição. A maior prova de que somos de Deus e estamos andando de acordo com a sua palavra são as perseguições que se levantam contra nós. Outrora vivíamos uma vida injusta diante de Deus, porque estávamos entregues às nossas vontades e aos nossos desejos, mas não sofríamos qualquer tipo de represália por parte deste mundo, porque por vivermos assim. Porém, quando deixamos a vida de pecados e passamos a viver conforme a justiça divina, as perseguições se levantaram ferozmente contra nós. Há um confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas. Muitos de nós também perseguíamos e criticávamos as pessoas que professavam a fé no Senhor Jesus, mas, pela bondade de Deus, fomos alcançados pelo Evangelho da salvação. Hoje, de críticos e perseguidores, passamos a ser perseguidos. Por isso devemos orar e tratar com misericórdia os perseguidores,
para que eles conheçam a salvação, assim como nós conhecemos. E olha, é só você entender, né, que a amizade do mundo gera a inimizade contra Deus. Então não há paz. A pessoa, por mais que ela tenha dinheiro, dinheiro não consegue comprar essa paz. Compra a segurança do mundo, mas não compra a salvação eterna. Então, quando a pessoa, ela então passa a ter paz com Deus, então ela abandona o pecado, ela abandona o que gera o pecado, ela abandona qualquer coisa que venha interferir nessa comunhão com Deus. Então, ela se torna amiga de Deus, consequentemente inimiga do mundo. E aí vem as perseguições do mundo por não compreender a sua escolha e por também não aceitar que você aceitou Jesus, né? Eles perseguem. No 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O comentário, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. As perseguições contra os escolhidos de Deus sempre existiram e sempre existirão enquanto estivermos neste mundo. Há quem esteja sofrendo nesta vida pelas más escolhas que fez e pelos caminhos errados que escolheu andar. Não há nenhuma honra em sofrer pelos erros cometidos, pois isto é o fruto do que foi plantado. Porém, sofrer por causa da fé no nome do Senhor Jesus é um alto privilégio. Jesus mandou nos alegrarmos por isso. Apenas quem vive conforme o Evangelho está inserido no grupo seleto de pessoas regeneradas que viverão a eternidade junto ao trono do Deus eterno. O Messias não exagerou quando falou da grandeza do nosso galardão no céu. Para ele dizer que é grande, é porque é algo tão sublime que a nossa mente não consegue alcançar. E 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quer dizer, uma coisa que gera dor, tristeza, angústia, para aqueles que são salvos gera alegria. Por isso que os mártires do passado, eles morriam e não se achavam dignos daquele sofrimento que estavam passando, porque eles achavam assim, eu não sou digno de morrer pelo meu Senhor Jesus. Ele morreu por mim e agora eu estou morrendo por ele, eu não sou digno. Quer dizer, aquilo era uma honra muito grande. E se tornaram os mártires. E foi através da morte de muitos deles que muitos outros vieram a se converter. O diabo pensava que iria parar o evangelho, iria destruir completamente a mensagem de Cristo, mas anos já se passaram e nós continuamos. Eu estou aqui agora firme e forte pregando essa palavra, espalhando essa semente. Então, quer dizer, o diabo, por mais que ele já tentou de todas as formas impedir que a salvação, as boas notícias do evangelho se propagasse, mas é impossível impedir a ação do Espírito Santo. No 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, essa é a alegria que nos faz olhar somente para Jesus e saber que o que ele preparou é muito grande. O Senhor Jesus falou isso, né? Eu vou para preparar-vos lugar. No 13, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O comentário, o sal da terra. O sal tem duas funções, dar sabor e conservar o alimento. Antes do encontro com Deus, a vida é como um sal sem gosto, sem graça, sem sentido. Mas após o novo nascimento, tudo passa a ser diferente, pois a pessoa passa a ter plenitude de vida em todos os sentidos e se torna uma referência àqueles que estão ao seu redor. Assim, o nascido de Deus tem luz própria e influencia todos à sua volta. Enquanto permanecer na presença do Altíssimo, levará a paz que recebeu as pessoas sofridas. Mas se abandonar a fé, não terá mais nenhuma utilidade ao Senhor, e o seu destino é ser pisado pelos homens.
Então a função do sal é dar sabor à comida. Então aqueles que nascem de novo e que recebem o Espírito do Senhor Jesus dentro deles, eles também passarão a ser sal. Então eles vão trazer a vida, eles vão trazer o verdadeiro sentido da vida. Por exemplo, uma pessoa que ela está depressiva, angustiada, ferida, ela está machucada, o que mais passa na cabeça dela é a morte, o desejo pela morte. Tem pessoas que elas vão à tentativa da morte e outras, elas concretizam. Mas, por exemplo, a pessoa que está vivendo assim, ela não tem prazer na vida. Então, ela não consegue levar vida para os outros. Mas uma pessoa que nasceu de Deus, ela passa a ter o Espírito de Deus dentro dela, o desejo dela é levar vida. Então, ela dá sabor, ela traz gosto à vida das outras pessoas. Ela acrescenta na vida das demais pessoas. Eu quero ser uma pessoa que possa acrescentar na sua vida. E, consequentemente, você vai se tornar o sal e vai acrescentar também na vida de outras pessoas, através do seu testemunho, através de um conselho, através dos seus ouvidos, quando você apenas ouve o que as pessoas têm a lhe dizer. Enfim, sejamos o sal da terra. Seja você o sal na sua casa, seja você o sal na escola, onde você frequenta, o trabalho que você vai, na rua onde você mora, entre os seus vizinhos, entre os seus parentes. Sejamos o sal onde quer que vamos. Vou parar por aqui, amanhã a gente vai continuar nesse mesmo capítulo, tá bom? Que Deus ilumine e abençoe você ainda mais.